Tá, gente, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a diferença entre ser um verdadeiro cristão e apenas parecer como cristão. Hoje nós temos diversas igrejas, graças a Deus por isso, mas o fato é que nós vemos muitas pessoas participando das igrejas, né, participando dos cultos, indo às igrejas, mas de fato, de verdade, a gente vê que a palavra de Deus nos incentiva a termos uma verdadeira mudança. A igreja não é apenas um local para a gente ir como se fosse a um show, ou apenas um evento, ou apenas a um clube. Eu sei que isso é muito bom, aliás, a comunhão entre os irmãos, isso é fundamental. A Bíblia, inclusive, nos incentiva a isso, a gente não deixar de se congregar, mas o fato é o que, que realmente você tem mudado na sua vida. A palavra de Deus fala lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, para a gente não se amoldar a esse mundo, não ter o mesmo padrão desse mundo, mas a gente ser transformado pela renovação da nossa mente. Esse é realmente o grande desafio, a gente ser transformado. Esse é verdadeiramente o Evangelho do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus diz, inclusive lá no Evangelho de João, pelos frutos, na realidade, as pessoas iriam identificar aquelas pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você. Certa vez havia uma parábola que Jesus contou acerca de pessoas que estavam reunidas ali para uma grande ceia e Jesus estava ali dizendo que alguém foi encontrado no meio da ceia, porém com vestes que não eram vestes apropriadas. E é o que acontece muitas vezes, essas vestes estão falando da nossa vida espiritual, da nossa realidade espiritual, em que muitas vezes nós estamos assentando ali até mesmo num ambiente que é um ambiente agradável, um ambiente bom, né, entre os irmãos na igreja, mas quais têm sido verdadeiramente as vestes que você tem colocado diariamente quando você vai para o seu trabalho, ou para a sua escola, para a sua faculdade, né? Jesus, ele foi muito mais além do que apenas a lei de Moisés, que olhava muito mais ao exterior, aquilo que a gente fazia da boca para fora, ou seja, apenas regras, condutas. Jesus olhava para o coração e ele mesmo disse que é da boca que sai, né, os verdadeiros desígnios do coração. Então, o coração, ele, ou melhor, a nossa boca, ela revela quais são o que está dentro de nós, o nosso interior. E Deus espera que, a partir do nosso interior, o nosso exterior seja transformado. Jesus, ele criticou demais os fariseus porque, e outros religiosos, porque eles conheciam muito a lei de Moisés, mas da boca para fora, né? O interior era um interior muitas vezes arrogante, um interior muitas vezes egoísta, ganancioso, muitas vezes mentiroso, por isso Jesus os chamava de hipócritas, ou seja, por fora é uma coisa, por dentro é outra coisa, não há uma coerência, né? E Deus nos chama a sermos a mesma pessoa, sermos pessoas autênticas dentro da nossa casa, dentro da nossa faculdade, dentro da nossa escola, dentro do trabalho, na rua, andando, enfim, em qualquer lugar, ser um verdadeiro cristão. Então, o que Deus espera de nós é que a gente seja a mesma pessoa, que haja coerência, que nós sejamos verdadeiros cristãos, né? Pelos frutos os conhecereis. Jesus deu essa dica para que alguém realmente identificasse um verdadeiro cristão. Aliás, ele uma das suas últimas orações, a oração intercessória, quando ele clama por mim e por você, que não estava ali fisicamente, né, ao lado dele, ele disse para que nós fôssemos um e que o amor de Deus em nós, assim como ele era um com o Pai, nós também pudéssemos ser um com ele. E a essência de Deus é o amor. E ele ora ali para que haja unidade entre nós e que o amor entre nós é que isso queria diferenciar realmente dos verdadeiros discípulos de Jesus nesse mundo. Eu sei que isso é um grande desafio, que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, é uma tendência ao pecado, tendência a gente aceitar as propostas da nossa carne, a nossa carne que é o conforto, a nossa carne naturalmente é egoísta, a nossa carne naturalmente quer passar por cima dos outros muitas vezes, né? Enfim, queremos apenas aquilo que é melhor para nós. E o amor, ele é o contrário. O amor muitas vezes considera o outro superior a nós mesmos. O amor muitas vezes cede. O amor muitas vezes se sacrifica. Nós nos sacrificando por alguém em virtude do amor. Eu não estou falando para a gente ser passivo diante de alguns cenários, nem para a gente sofrer abusos diante de outras pessoas,
mas a gente tem um coração sincero de entrega, né, de querer abençoar, de querer ajudar pessoas e de querer ter paz, né. Aliás, a palavra de Deus fala que, se possível, tenha paz com todos. Às vezes você diz assim: "Mas não é possível", mas ela fala para que a gente tenha empenho em alcançar essa paz. Isso é ser um verdadeiro cristão. Isso é, de fato, não apenas pertencer a uma igreja, a uma denominação, mas é ser igreja. Há uma diferença entre você pertencer a uma igreja e você ser igreja, né. Jesus nos chama, né, de pedras, né, seremos como pedras, né. Jesus é a pedra angular, e lá o apóstolo Pedro ele fala que nós também, como pedras, né, que vão edificar, essa igreja, que não é apenas um edifício, né, um edifício ou uma estrutura física, ela pode ser denominada como uma igreja, mas na realidade é um local onde a igreja se reúne. A igreja são as pessoas, a igreja somos cada um de nós, que verdadeiramente querem ser cristãos, de fato, de verdade, que não vão andar apenas por dogmas ou sofismas: "Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo", não, mas é viver a essência do amor de Cristo. Se eu amo a Deus, eu vou querer fazer aquilo que agrada a Deus. Se eu amo a Deus, eu vou amar o meu próximo. A Bíblia fala que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, a palavra de Deus fala que essa pessoa é mentirosa. Então, por que isso? Porque aquele que experimentou o verdadeiro amor de Deus entendeu que o que é o amor, a essência do amor, entendeu que não é por aquilo que eu faço ou por o que a outra pessoa faz que eu vou amá-la, né. Eu vou amar porque ele nos amou primeiro e por isso nós também, primeiramente, amamos, primeiramente, semeamos. Isso é viver pela fé, né. A fé não espera você ver para depois você crer. A fé, ela primeiro crê na palavra de Deus, primeiro ela libera a sua crença para depois ver a consequência disso, que é a colheita, né. É um princípio estabelecido pelo nosso Deus da semeadura e da colheita, e eu peço que você esteja semeando nesses dias, semeando verdadeiramente esse evangelho vivo e verdadeiro, de ser um cristão autêntico, de verdade, não apenas pertencer a uma igreja, mas ser a igreja do Senhor Jesus. E sim, aqueles que são igrejas pertencerão ao corpo de Cristo. Pertencer, na realidade, é uma consequência do ser. Quando nós começamos a verdadeiramente nos tornar cristãos, nós iremos fazer parte desse corpo, onde o cabeça é o Senhor Jesus, né, diz a palavra de Deus. Então eu incentivo você a andar nesse trilho. Eu sei que não é fácil, Jesus ele não falou que seria fácil, Jesus falou que no mundo a gente teria aflições, Jesus falou que aquele que quiser seguir a Ele, quiser ser um discípulo dele, deveria tomar a sua cruz, negar a si mesmo, né, e aí você poder andar com Ele, ou seja, a cruz significa você colocar a sua carne, esses desejos que nós temos naturalmente, que muitas vezes nos impulsionam a um erro, a machucar, a ferir pessoas, né, ou a desagradar a Deus. Esses desejos precisam estar lá na cruz, junto com Jesus. Muita gente, né, que vai à igreja, né, ama ouvir falar do amor de Deus, ama ouvir falar que Jesus foi para a cruz, e muitos deles são até iludidos, achando: "Ah, eu não preciso ir mais para a cruz porque Jesus já foi na cruz no meu lugar". Mas na realidade Jesus fala: cada um precisa tomar a sua cruz. Cada um de nós tem algo que é um calo que nos aperta, algo que a gente precisa abandonar. Às vezes seja um vício, às vezes uma escravidão na sua mente, né? Muitas pessoas enfrentando aí dificuldades com pornografia, com mentira, com prostituição, com impureza, com idolatria, diversas obras da carne que a Bíblia nos relata e que muitas vezes nos afastam da presença de Deus, porque na realidade o desejo de Deus é que a gente ande próximo a Ele, e cada vez mais que a gente estiver próximo dEle, com intimidade com Deus, assim a gente vai refletir verdadeiramente o amor de Cristo Jesus. Isso para mim é ser igreja, e eu convido você a se unir a mim nesse mesmo desejo, nessa mesma vontade de querer ser igreja. E, por fim, não menos importante, a gente só consegue viver dessa forma, não é sozinho, não é na nossa própria força, como está escrito também na palavra, não é por força nem por violência. Muita gente fala: "Não, eu vou resistir, eu vou conseguir", e muitas vezes a pessoa desiste porque não consegue, mas não consegue porque não teve a ajuda do Espírito.
A palavra de Deus, como eu estava dizendo, fala, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Peça ao Senhor a ajuda do Espírito Santo, que juntamente com a palavra de Deus te dará força para você verdadeiramente ser livre. Por isso Jesus falou, aquele que o conhecer verdadeiramente será livre, livre desse jugo da escravidão, não é ser dominado, né, pela escravidão do pecado, algo que te atormenta, que te oprime, mas é você ser livre para fazer escolhas, como o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ele era um homem que sabia, tinha o domínio para fazer escolhas assertivas, escolhas que eram convenientes, que iriam trazer saúde para ele, iam trazer vida para ele, iam trazer paz. E eu creio que esse é o desejo do coração do nosso Deus, é trazer vida, é trazer paz. Aliás, Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. O Evangelho, ele fala de vida, mas para que haja vida plena, para que haja saúde plena, você precisa fazer morrer, perecer, ir para a cruz, aquilo que na realidade vai te matar. Que verdadeiramente você possa ser igreja, que juntos possamos trilhar esse caminho de busca constante do nosso Deus. Certamente as pedras virão no meio do caminho, aflições virão, e aí sim haverá pessoas que fazem parte dessa mesma igreja que podem te ajudar. Então, faça parte sim de uma igreja, esteja nessa caminhada, não desanime. No final, a gente vai ser recompensado. A Bíblia fala que ser fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida. Tem muita coisa boa nos esperando, não somente na eternidade, mas aqui nessa terra. Jesus nos prometeu vida plena, ainda que você esteja debaixo de circunstâncias que aparentemente estejam te aprisionando. Os estudiosos dizem que Paulo escreve aquela carta aos Filipenses dentro de uma prisão, e é nesta carta onde ele mais fala para a gente se alegrar. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Ou seja, a alegria de um cristão, ela não depende das circunstâncias, ela depende da presença de Deus. Pois está escrito também que na presença de Deus há plenitude de alegria. Esse é o meu desejo para você, esse é o desejo para todos nós, que a gente ande na presença de Deus, onde há plenitude de alegria. E Ele só está onde encontra corações que temem a Ele, pois a intimidade dEle, a intimidade de Deus que nós podemos ter é somente para aqueles que o temem. Que você possa temer a Deus. Aliás, em Eclesiastes, para a gente fechar, diz que essas duas coisas são as coisas que mais importavam na vida daquele que o escreveu, que foi Salomão. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso era o dever de toda pessoa. Você possa temer a Deus, guardar os seus mandamentos, andar com o Senhor e ter uma vida plena na presença dEle. Seja verdadeiramente um servo do Senhor Jesus, filho de Deus, amigo de Deus, como foi Abraão. Eu quero orar por você nesse momento, pedindo e profetizando sobre sua vida, dessa presença do Espírito Santo de Deus inundando a sua vida, inundando sua família, sua casa também. Amém? Você pode se unir a mim nessa oração. Senhor, eu quero em nome de Jesus te agradecer por esse momento de reflexão, um pouco de reflexão na tua palavra. Verdadeiramente vivemos dias, ó Deus, onde muitas pessoas estão até indo à igreja, mas não estão tendo uma transformação de fato, de verdade. E eu sei, ó Pai, quão difícil isso é, sermos transformados. E a tua palavra diz que é pela renovação da mente. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja entrando agora em cada um desses amados que estão participando, ouvindo, Senhor, de certa forma, nesse vídeo aqui, participando, que o Senhor esteja quebrando todo grilhão, Senhor, toda escuridão, toda cegueira espiritual, trazendo vida, trazendo libertação em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez com que escamas caíssem dos olhos de Saulo para que ele se transformasse no grande apóstolo Paulo, que assim também nossas escamas caiam e que possamos verdadeiramente ser cristãos de fato e de verdade. Perdoa-nos toda a nossa falha, reconhecemos que somos falhos, mas contamos com a tua ajuda, ó Espírito Santo de Deus. Vai agora, entrando, Senhor, nessa casa, entrando nesse lar, com a tua presença, que a luz do Senhor, a tua palavra diz que as trevas não podem prevalecer contra a luz, que a luz do Senhor brilhe agora, a luz do Senhor esteja chegando nessa vida, nessa casa, nesse casamento, nessa família. Senhor, eu oro assim, declarando
em nome do Senhor Jesus Cristo, a presença do Deus vivo, todo-poderoso, aquele que nos amou com amor eterno, que essa paz que o mundo não conhece, a paz que só o Senhor pode dar, entre agora em cada um desses corações e nessas vidas. Eu te peço isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém seu? Amém? Deus abençoe você, que você tenha uma vida plena com Cristo Jesus e que juntos sejamos verdadeiros cristãos, luz nesse mundo, sal nessa terra, embaixadores de Cristo Jesus, levando a mensagem do amor dele por todas as nações. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.